Olá, queridos, boa noite. Hoje eu resolvi gravar essa aula via Teams porque eu preciso compartilhar minha tela com vocês para poder explicar todo o trabalho que nós vamos fazer, tá bom? Vou compartilhar a tela então. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos começar a fazer um exercício para o nosso trabalho de consultoria, né? Esse exercício vai ser um exercício bastante interessante, porque vai ser uma prática realmente do que acontece no mercado. O André já deu uma aula para vocês sobre consultoria, e esse exercício vai ser como nós vamos trabalhar um projeto de consultoria de um ambiente, eu vou explicar com mais calma, e como fazer todas as etapas para que isso seja possível, como uma consultoria para um cliente. Então, o primeiro passo, você vai usar para toda a atividade que a gente fizer agora relacionada ao C7, um ambiente do projeto residencial. Quando eu digo ambiente, é um ambiente mesmo. Por exemplo, se eu tenho dormitório, eu vou analisar o dormitório e essa varanda anexa a esse dormitório. Quando eu tenho uma suíte, eu vou analisar a suíte, o closet e o banheiro, porque isso tudo, e o terraço, tudo faz parte da suíte. Se eu quiser analisar só o lavabo, é só o lavabo, ou estar e jantar, é tudo, tá bom? Então, vocês escolham um ambiente, a partir desse ambiente, a gente vai desenvolver, então, o projeto de consultoria. As atividades vão ser desenvolvidas individualmente, mesmo que você tenha feito o projeto em duplo ou em trio, daqui para frente essa atividade vai ser individual. Qual que é a ideia? Fazer uma proposta de consultoria para esse ambiente. Então a gente vai praticar para isso várias etapas que nós vamos aprender aqui na UC7. Primeira coisa que tem que fazer é separar a planta desse ambiente. Separar, que eu digo, é recortar mesmo, fora daquela planta que você desenvolveu. Pensa que o cliente te chamou para fazer uma consultoria de um projeto somente para esse ambiente. Então, no meu caso, eu vou fazer para o terraço aqui, como exemplo para vocês. Então, você vai pegar, professor, eu fiz no AutoCAD. Ok, pega o seu AutoCAD, recorta esse pedaço quando você criar a viewport na folha e usa só esse ambiente. Professora, eu fiz à mão. Passa limpo num pedacinho esse ambiente à mão, tá bom? Fiz em outro software, não tem problema nenhum, também pode ser. Nesse exemplo, eu vou fazer todo o processo do exercício com vocês, mostrando através do terraço gourmet. Então, eu escolhi o terraço gourmet. Desenhei o meu terraço, separei esse trechinho da minha planta e vou confirmar todo o meu layout. Então, aqui é o meu layout. Vou explicar o layout para vocês, para que fique mais fácil a gente desenvolver o exercício. Então, eu tenho uma cuba de inox, tenho um ponto de TV, uma televisão aqui fixa na parede, tenho uma churrasqueira a gás, vou mostrar um pouquinho ela para vocês. Tenho aqui um balcão para refeição, um sofá, 2 lugares e alguns vasos, certo? Então, visto isso, entendemos esse espaço. Vocês não precisam escrever essa legenda, tá? Eu escrevi para que vocês entendam o projeto que eu vou fazer. Ah, e um frigobar aqui abaixo da cuba. Bom, essa é a churrasqueira, tá? A churrasqueira fica embutida exatamente assim, numa alvenaria, só para vocês entenderem como ela é. Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão analisar os pontos elétricos. Como? A gente não vai fazer uma visita no apartamento, até porque não existe o apartamento, fica lá em São Paulo. Mesmo que existisse, é longe da gente, né? Então, a gente vai usar o projeto como se o cliente fosse fornecer o projeto elétrico para vocês. Isso é muito comum, porque as construtoras, elas cedem o projeto elétrico, hidráulico, estrutural, arquitetura, tudo para o cliente quando compra um apartamento. Então, eu vou fornecer o projeto, mas como se fosse o cliente fornecendo. É através disso que você vai analisar se os pontos atendem o layout do seu ambiente. Importante, a planta vai ser de todo o pavimento que tem os apartamentos, mas você deve analisar só o seu pedacinho que você escolheu. Não se assustem com tanta informação que tem no projeto. O importante é aquele trechinho que você escolheu. Então, vamos lá. Vamos ao projeto. Tem o meu projeto, era o meu terraço, lembra? Agora aqui é a planta de elétrica, um pedacinho do projeto que eu vou disponibilizar para vocês.
Não se assustem com esse monte de escrito, porque a gente não aprendeu isso. O que é importante para mim é entender a simbologia, porque essa sim a gente viu na outra aula ao vivo. Então, olhando esse projeto, vamos ver trechinho passo por passo, ó. Eu tenho sempre junto com o projeto uma legenda, certo? A gente viu isso na outra aula. Então, primeiro aqui, eu tô olhando aqui, eu vejo que eu tenho uma tomadinha. Olha lá, uma tomada baixa, certo? A 30 centímetros. Bom, bacana, eu tenho uma mesinha aqui, um lugar para a pessoa sentar, ela pode conectar um celular, um aparelho de som, ou ela pode colocar também uma luminária. Bacana, gostei desse ponto. Próximo ponto. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma tomada baixa. Como que eu sei que ela é baixa? Ela não tem um risquinho na frente. E além disso, ela tá chamando que ela é para um frigobar, ó. Legal. E eu tenho uma tomada média acima da pia. Legal, porque assim eu uso, se eu quiser ligar algum equipamento, sei lá, uma fritadeira, ou se eu quiser ligar um espremedor de suco. Então, essa tomada me atende aqui acima da bancada. O que mais que eu tenho? Uma outra tomada aqui, essa é específica para ligar a minha churrasqueira. Então, é uma tomada média também, mas específica para ligar a minha churrasqueira. Que mais que eu tenho aqui, né? Eu tenho um ponto que eu vejo que é um ponto para antena. Esse ponto para antena me atende na televisão. E agora, analisando os pontos de iluminação e os interruptores. Lembra, o S é interruptor. Então, eu tenho um interruptor simples, tá? E tenho uma arandela aqui que liga com esse interruptor, tá? Uma arandela. O que mais que eu tenho? Eu tenho 2 pontos de luz no teto. Esse fundo móvel significa que é uma caixinha que eu consigo sair com a fiação por baixo dela e distribuir, caso eu precise criar mais pontos de luz. Esse mesmo interruptor liga a minha arandela e esses 2 pontos no teto. Bom, como que eu faço então? Eu vejo se, de acordo com o layout que eu fiz, se falta algum ponto para mim, né? Para me atender. Eu, por exemplo, gostaria de mais uma tomada média para minha TV. Por quê? Porque eu tenho uma tomada para o frigobar, tenho uma tomada para me atender aqui a parte de cima da pia, para um eletrodoméstico, mas falta um ponto para minha TV, então eu quero um ponto mais. Eu sei que nessa caixinha é possível, né, eu colocar, né, porque eu tenho um interruptor e uma tomada aqui nessa caixinha, eu vou querer colocar um interruptor e 2 tomadas. Então, isso é bastante viável para o meu projeto, sem nenhum quebra-quebra, só aumentando um ponto de tomada. Eu também queria mais 2 pontos de luz no teto, aqui bem em cima da minha bancada, de forma a criar 2 pontos de spot. Mas eu não queria que esses 2 pontos acendessem junto com a minha arandela e com esses 2 pontos do teto. Eu queria um outro interruptor com outro circuito para acender esses pontos. Isso é fácil de fazer porque existe forro nessa área. Então, quando existe forro, eu passo através do interruptor uma outra fiação, para chegar nesses pontos de spot. E uso a mesma caixinha de interruptor, aquela que eu vi que tinha um interruptor e ia virar um interruptor e 2 tomadas, pode existir com 2 interruptores e 2 tomadas também, tá? Então, isso é fácil de fazer. Como que eu informo as alterações no meu projeto? Como que vocês vão fazer para informar? Os projetos que nós estamos tratando aqui são projetos de consultoria, portanto, você não tem a necessidade de fazer um projeto executivo, uma planta. Você vai marcar na própria planta de layout, mas toma cuidado, porque às vezes a gente precisa olhar se o projeto do apartamento que a gente recebeu não está de ponta cabeça, não está espelhado em relação ao nosso. No nosso exemplo, a gente vê isso, né? Enquanto aqui eu tenho o lado da minha cozinha, nesse projeto eu tenho do lado de cá, ou seja, ele está espelhado. Então, eu preciso tomar cuidado quando eu for analisar. Bom, eu vou marcar os pontos que eu quero e escrever do lado que precisa ser feito. Eu posso escrever do lado, ou eu posso criar uma legenda e, através dessa legenda, fazer a descrição. Então, coloco aqui os meus pontinhos, inserir ponto para 2 spots de embutir no forro. É assim que vocês vão fazer.
Inserir mais um ponto para tomada média. Observe que eu não estou marcando os pontos que já existem, eu só estou marcando aqueles que eu quero, tá bom? E inserir um interruptor novo, interruptor para novo circuito criado, utilizando a mesma caixinha existente, ó. Então, eu tenho, esse interruptor vai ligar mais esses 2 pontos, ok? Cotar as distâncias, lembra? Para que elas possam ser instaladas na dimensão correta. Aqui eu não preciso cotar, porque eu tenho a caixinha existente. Certo? Então, eu coto da parede até o primeiro eixo e do primeiro até o segundo eixo. Lembrando que aqui é traço e ponto e cota legível. O que mais? Agora eu vou analisar os pontos hidráulicos. Como que eu faço isso? Eu olho o projeto executivo, que eu vou também disponibilizar para vocês. Tanto o projeto hidráulico quanto executivo, eu vou disponibilizar em PDF, num tamanho A4, que vocês possam plotar. Você vai olhar se o eixo, a distância da parede até o seu ponto de hidráulica te atende, ou se isso vai precisar mudar. Então, aqui eu tenho o eixo da máquina de lavar roupa, o eixo do tanque, o eixo da cuba. Então, o projeto vai ser fornecido em PDF na escala 1:50. Você vai medir a distância com o escalímetro e confirmar se precisa de alguma adaptação para o seu projeto. Vou explicar como se fosse esse lavabo que eu fosse alterar no meu projeto. Eu vou fazer anotações como eu fiz no de elétrica, só que agora para pontos de hidráulica. Se o seu projeto tiver pontos de hidráulica, porque pode ser que seu projeto não tenha, se for um dormitório sem ser suíte, não vai ter ponto de hidráulica, tá bom? Então, aqui é o projeto original. O projeto original é o que está executado naquele local. Eu tenho um vaso aqui e uma cuba de lado. E aqui é a minha nova proposta. Eu quero virar o vaso de lado e a minha cuba um pouquinho mais para baixo, a 50 centímetros, e o vaso a 35. Então, eu vou anotar, ajustar eixo da cuba, necessária aprovação de engenharia hidráulica. E alterar a localização do vaso sanitário, necessária aprovação de engenharia hidráulica. Por que eu coloquei necessário? Quando a gente mexe, a parte de elétrica também é necessário, mas é algo bastante simples. Quem for executar vai conseguir, o próprio construtor vai ser responsável por aquela execução. O engenheiro civil, por exemplo, é possível ele contratar um eletricista e ele mesmo acompanhar o que vai ser feito. Nessa proposta que eu fiz, se tiver uma proposta de uma alteração maior, aí também precisa da aprovação de engenheiro elétrico. Nesse caso aqui, eu estou mexendo com pontos de esgoto, e pontos de esgoto é bastante complicado de se fazer, então por isso eu preciso da aprovação de engenheiro hidráulico, tá? Importante, volto a dizer, quando a construção já existe, isso significa que já existem os pontos de hidráulica e elétrica. Então, você precisa apontar no seu projeto que gostaria que fosse alterado. Pode ser que não dê certo? Isso quem vai dizer é o construtor, juntamente com o engenheiro hidráulico e elétrico. Eles que vão dizer, nossa proposta aqui é uma consultoria. Então, você tem que deixar claro para o cliente que precisa ser consultado esses especialistas. E caso eles orientem que não pode se fazer, você vai arranjar uma nova solução, tá bom? Na maioria das vezes, a gente conversa, então, com os projetistas para poder executar aquilo que foi proposto pelo design. Então, esse é o exercício que vocês vão entregar. Semana que vem, a gente vai fazer um atendimento via ou WhatsApp ou Zoom, da forma como a gente achar melhor, para atender vocês. Eu vou atender cada um que quiser e para tirar dúvidas. E esse é o primeiro exercício, então, que a gente vai fazer em cima da UC7 de projeto de consultoria.